Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, novamente bem-vindas aqui no canal. É sempre um prazer, ter vocês aqui juntamente comigo, aprendendo a compartilhar a palavra do Senhor. Vocês aí estão ouvindo a palavra, estão sendo edificados. E eu aqui do outro lado também estou sendo edificada junto com vocês. Nós aprendemos muito e cada dia mais a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus ela tem várias revelações, cada uma pessoa prega de um jeito, mas todos não devem esquecer que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não podemos mudá-la. Deus é a própria palavra, que Ele mesmo usando aí os homens de Deus para entregar a sua mensagem. Vamos agora para o nosso tema de vídeo. A gente vai falar hoje sobre a parábola da figueira estéril. Vamos conhecer quem é essa figueira e por que ela foi chamada de estéril. Estéril, você sabe muito bem que trazendo para a linguagem da mulher, é uma mulher que não pode ter filhos, uma mulher que não pode engravidar, uma mulher que não pode procriar, uma mulher que não pode ter aí sementes de si mesmo, nascido da sua própria barriga. Mas aqui, no caso da figueira estéril, também tem um pouco a ver, porque ela não dá frutos, não dá frutos. A figueira não dá frutos. E a gente vai estudar agora esse tema aqui, a parábola da figueira estéril. Vem comigo, vamos agora entrar aqui para o nosso vídeo de hoje, que vai trazer com certeza aqui mais uma lição extraordinária da palavra do Senhor Jesus. A parábola da figueira estéril é uma parábola de Jesus registrada aí no livro de Lucas, no capítulo 13, o versículo é o 6 e o 9. Vale a pena dizer que dentre os 4 evangelhos, apenas Lucas registrou essa parábola. Nesse texto, nós entenderemos a explicação e o significado e lições dessa parábola. E o texto do livro de Lucas é o seguinte: acompanhe comigo, se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, acompanhe aí Lucas 13, versículos 6 ao 9. E se você não tiver, também você pode acompanhar Bíblia online, Você pode pesquisar aí e você vai encontrar o versículo de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9, que diz assim, E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta porque ocupa ainda a terra inutilmente. É uma pergunta aqui. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Muito bem, aqui foi lido, agora, nesse momento, essa passagem bíblica de Lucas, e agora a gente vai explanar, nós vamos entender o que o Senhor Jesus quis nos trazer de ensinamento através aí dessa parábola da figueira estéril. O contexto histórico da parábola da figueira estéril no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, assim como no final do capítulo anterior 12, nitidamente percebemos uma ênfase do ensino sobre a necessidade da conversão. Também é possível entender que Jesus contou essa parábola durante sua viagem final para Jerusalém. Leia Lucas 13, versículo 1. O contexto histórico da narrativa de Jesus é o triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Pelo relato de Lucas, podemos entender que algumas pessoas naturais da Galileia peregrinaram até Jerusalém para oferecerem sacrifícios no templo. De repente, por ordem de Pilatos,
aquelas pessoas foram assassinadas. O texto nos informa que, de alguma forma, o sangue daquelas pessoas foi misturado com o sangue de seus sacrifícios. Além do que foi registrado por Lucas, nada se sabe sobre o que de fato aconteceu ou ocorreu. Não sabemos qual foi a motivação para a ordem de Pilatos. Alguns sugerem que esses galileus foram parte de um grupo nacionalista que se opunha de forma intensa ao governo romano. Porém, essa teoria é apenas uma mera especulação. O importante sobre esse relato é pelas palavras de Jesus. Podemos perceber que as pessoas que estavam ao redor do Senhor não interpretavam esse evento como um ato de crueldade por parte de Pilatos. Ao contrário, eles achavam que aqueles galileus foram vítimas do castigo divino por conta de seus pecados. Leia Lucas, capítulo 13, versículo 2 e 3. Esse tipo de entendimento se relacionava ao sofrimento por pecado pessoal. Era comum entre os judeus. Um exemplo disso é a própria história de Jó, tá? Continuidade. Onde os seus amigos associaram o sofrimento enfrentado por ele com o castigo divino por seus pecados. Você pode agora estar aí pesquisando essas referências que eu vou te passar agora, tá? Leia Jó, capítulo 4, versículo 7. Você vai ler também Jó, capítulo 8, versículo 20. Vai ler também Jó, capítulo 11, versículo 6. E Jó 22, do 6 ao 10. E João, capítulo 9, versículo 2. Vamos dar continuidade. Porém, Jesus reprovou completamente esse conceito ao afirmar que aqueles galileus mortos não eram necessariamente maiores e pecadores do que os demais galileus. E enfaticamente adverte seus ouvintes: mais ou menos que se convertam todos vocês igualmente perecerão. Lucas capítulo 13, versículo 3. É possível também que na época dos judeus associavam as origens das vítimas à Galileia como um fato que contribuiu para a punição. Devemos nos lembrar que existia preconceito entre os judeus de Jerusalém e os galileus. Para que você venha entender aí quem são os galileus, eu preciso te falar quem é essa Galileia, essa região onde mostra na Bíblia. A Galileia é o nome da região norte da Palestina, um local que aparece como destaque no Novo Testamento e onde se desenvolveu boa parte do ministério terreno de Jesus. Apesar da origem desse nome ser incerta, é amplamente aceito que Galileia significa círculo ou anel, no sentido de distrito ou região, no hebraico Galil. Como é geograficamente aí a Galileia? A Galileia pode ser dividida em parte do norte e parte sul. Parte do norte da Galileia também é chamada de Galileia Superior. É bastante montanhosa e está aproximadamente a 1.300 metros acima do nível do mar. Já a parte sul da Galileia também é chamada de Galileia Inferior. É formada por planícies com altitudes de 500 e 700 metros acima do nível do mar, porém caindo até alcançar aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar, nas margens do mar da Galileia. Bom, então aqui eu fiz aqui para você um pequeno resumo de quem era a Galileia, Quem era essa Galileia? E agora a gente vai voltar ao texto novamente. Nós estamos falando aí, quem eram os galileus, para você ter um maior entendimento aqui do nosso vídeo de hoje. Nós estamos falando aí sobre a figueira estéril. E agora, nesse momento, eu vou dar continuidade e até o final desse vídeo você vai entender o que significa, essa figueira estéril aí, segundo a visão, essa parábola de Jesus.
Jesus, então, continuou seu discurso, refutando claramente essa ideia. Ele foi isso citando um desastre da torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Essa torre ficava próxima ao tanque de Siloé. Num determinado dia, ela desabou e matou um grupo de pessoas. O interessante e o detalhe da narrativa de Jesus, se no outro evento foram os galileus que morreram, nesse desastre com a torre foram os moradores de Jerusalém. Mais uma vez, Jesus enfatizou a sentença: mais ou menos se convertam, vocês semelhantes perecerão. Agora, considerando aí o contexto apresentado acima, que a gente já falou, não é difícil entendermos a parábola da figueira estéril. Jesus contou nessa parábola que o homem tinha uma figueira, uma planta, em sua vinha. E quando foi procurar o fruto nessa figueira, ele não encontrou. Era comum entre os judeus que as suas figueiras fossem plantadas em vinhas. Isso também significa que quando plantadas as vinhas, as figueiras recebiam cuidados especiais. Jesus também nos informa que o homem havia procurado por frutos da figueira durante 3 anos. Olha, 3 anos ele foi lá procurar frutos e não encontrou. Nada tinha lá de frutos, É importante entender que não se tratava dos primeiros 3 anos de vida daquela figueira. Vale lembrar de que a lei de Moisés havia uma condição de que apenas a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Os frutos dos 3 primeiros anos deveriam ser descartados e os frutos do 4º não deveriam ser ofertados ao Senhor. Leia aí também aqui outra passagem bíblica que você pode estar fazendo essa leitura, livro de Levítico, sigla LV, capítulo 19, o versículo é o 23 ao 25. Faça essa leitura lá para você vir entender sobre aí as ofertas ao Senhor, qual a oferta que o Senhor recebe. Você vai ter um maior entendimento aí sobre as ofertas. Muito bem. Logo aquele homem estava procurando frutos da figueira do 5º, do 6º e do 7º ano, mas não os encontrou. Então ele ordenou ao viticultor para que cortasse a árvore. Além disso, ele também fez uma observação interessante. Por que deixá-la inutilizar a terra? Leia Lucas, capítulo 13, versículo 7. Bom, agora eu vou fazer aqui um comentário de mim mesmo. O que eu achei aqui dessa parte que foi falado, que foi procurar fruto na figueira e não encontrou. Eu vou dar aqui meu parecer sobre o meu entendimento, tá? O que eu entendi sobre essa passagem aqui, para que você venha entender. Eu espero que você tenha uma visão diferente da minha, mas eu vou deixar a minha visão aqui. É o seguinte, essa figueira, ela pode representar eu e você, tá? Segundo a minha visão. E às vezes o Senhor, Ele requer de nós frutos, Ou seja, frutos de arrependimento de alguma coisa que a gente faz. Deus quer que a gente tenha frutos, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, que é a tranquilidade, que é todos os frutos do Espírito, E também tem aquela questão da pessoa que Deus está falando com ela, já passou 1 ano, já passou 2, já passou vários tempos, E a pessoa não toma uma posição na vida, Continua praticando as mesmas coisas, continua tendo aquele mesmo pensamento fixo, na cabeça. Então, assim, Deus quer de nós mudanças. Nós vivemos de mudanças, nós não vivemos parados, estacionados em um lugar só, achando que a nossa vida ela só vai mudar se a gente ficar esperando cair alguma coisa do céu. Não, a gente tem que ter mudanças, nós temos que ter outras visões, nós temos que aprender outras coisas, Com Deus, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que nos especializar em alguma coisa. Então, assim, eu acredito que essa figueira estéril não havia mudança, Não tinha mudança nela. Todo ano, aquele homem ia lá ver se tinha fruto e não tinha. Então tem algum momento em nossa vida que o Senhor, Jesus, nosso Deus, Ele vai procurar alguma coisa em nós. Algum fruto,
O que estamos fazendo para a obra de Deus? Nós estamos pregando, estamos dando uma palavra para alguém, estamos ajudando alguém, estamos sendo realmente verdadeiros com alguém, sendo sinceros com alguém, né? Então, assim, Deus, ele requer de nós frutos, né? E o próprio Jesus Cristo disse isso. Ele disse, olha, não foi vós que eu vos escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Essa passagem bíblica está escrita no livro de João, né? Capítulo o 15, versículo 16. Então o Senhor Jesus, ele quer que nós tenhamos frutos, né? E o nosso fruto permaneça. Deus não quer que nós sejamos estéreis, né, na nossa vida seja seca, vazia. Trazendo aqui para a linguagem da mulher, antigamente, segundo o que está escrito na Bíblia, uma mulher estéril, ela não era bem vista no meio das pessoas. Aqui eu estou falando da Bíblia, do Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus, trazendo aqui agora para a parábola da figueira, ele quer que nós tenhamos frutos, né? Nosso fruto permaneça. Ele quer que a gente multiplique o nosso fruto, né? Pode ser nossos dons, resgatar os nossos dons espirituais, resgatar também alguma coisa que nós perdemos no meio do caminho, no meio da caminhada. A gente se perdeu em algum momento da caminhada. Durante a nossa vida, há muitos obstáculos, muitas lutas e provações, e há momentos que nós nos perdemos, né? Olha, o que foi que eu perdi lá atrás? Aí Jesus fala, né, no livro de Apocalipse, ele fala assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, volte a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor, né? Ele falando aí a igreja, né, de Laodiceia. Então, assim, ele falou para nós que ele quer que nós tenhamos frutos e os nossos frutos, eles permaneçam. Então, assim, trazendo para a nossa vida, né, para a sua vida e para a minha, às vezes a gente não dá fruto no seguinte sentido. Às vezes a gente é uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, né? A gente não aceita que o outro tenha um pensamento diferente da gente, né? Às vezes a gente não quer aceitar o jeito do outro, certo? Que nós temos que mudar nosso comportamento em muitas áreas, né? Temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo de Deus para que nós venhamos ser cristãos que possam os homens de fora glorificar a Deus, não para a gente mostrar para eles, mas para que eles venham ver a glória de Deus em nós. Que as pessoas olhem para nós e vejam que ali é uma pessoa que realmente tem Deus na vida. Ali brilha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então é isso, Deus quer que nós tenhamos frutos, que nosso fruto permaneça, que nós sejamos pessoas que tenham bons relacionamentos, né? Que a gente saiba ser educado, a gente saiba ser educada para tratar bem as pessoas, não tratar mal, porque às vezes a gente trata mal as pessoas sem perceber e a gente não toma consciência daquilo. E a gente passa por cima e diz assim, não, eu não tenho que pedir desculpa, não tenho que pedir perdão para ninguém. Mas às vezes você tem que recapitular, você tem que voltar atrás e pensar o que foi que você fez, que você magoou alguém. E você ir lá e pedir desculpa para a pessoa, pedir perdão para a pessoa, para você se libertar dentro de você mesmo. Porque às vezes não é a outra pessoa que tem que se libertar, é você que tem que abrir o coração e pedir perdão. Porque tem muita gente que passa por cima das pessoas e não pede desculpa, não pede nada. Então a gente não tem que ser assim. A gente tem que respeitar as pessoas, ser educado. A gente tem que ser assertivo sim, falar o que as pessoas precisam ouvir. Quando a gente sente que é o momento e que Deus manda a gente falar. A gente tem que ser mesmo verdadeiro com as pessoas, sentar cara a cara com a pessoa e conversar com ele, conversar com ela e falar, olha, meu amigo, não foi correta essa tua atitude, minha amiga, eu acho que você deveria tomar uma outra postura na sua vida, né? Ser uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais flexível, não ser tão inflexível, né? Ser uma pessoa mais branda, mais gentil, mais legal, né? Para que as pessoas se aproximem de você, não seja uma pessoa carrancuda, que a pessoa olha para você e fala, nossa, eu não vou nem encostar ali não, porque dali eu vou pegar ali um carão muito grande, né? O pessoal fala assim, a linguagem
Estou trazendo para a linguagem simplória. Aí não vou nem encostar ali não, que aquele homem tem a cara ruim, que aquela mulher tem a cara ruim. Então você tem que mudar a sua postura de ser em alguns momentos. Não para você agradar os outros, mas para você agradar você mesmo e Deus. Porque você mudando, as pessoas vão olhar ao seu redor e vão ver que você vai estar dando frutos. Frutos bons, que você não é uma figueira estéril, como essa figueira aqui. Aí o que ia acontecer com a figueira? O viticultor, com certeza, ele ia ou vai, aqui na palavra do Senhor, diz que ele foi lá para cortar ela, porque ela estava prejudicando as outras plantas. Ou seja, o que Deus quer nos falar? Será que em algum momento, em alguma situação de nossas vidas, coisas que nós estamos prejudicando outras pessoas ao nosso redor, será que Deus está se agradando? Às vezes você não está percebendo, às vezes você não está acordado, às vezes você acha que você está fazendo coisa boa, mas às vezes indiretamente você está prejudicando alguém que você nem imagina. Uma palavra dita, maldita no momento errado, é terrível. Entendeu? Então o viticultor ia cortar ela, porque ela estava prejudicando as outras plantas. Então que você não seja uma erva daninha, que você seja o que? Uma bênção. Para que você não venha jogar o veneno em outras pessoas, mas que você venha ser o quê? Uma bênção na vida das pessoas. Não jogar veneno, mas sim ter frutos para aquelas pessoas virem e querer mais o seu fruto, né? Para aprender com você, para melhorar as posturas delas, até a sua mesmo. Porque elas vão começar a olhar para você e vão dizer: nossa, você está tão diferente. Você não é aquela pessoa que era antes. Então as pessoas vão olhar para você e vão ver que você está diferente, tá? Então essa parábola aqui da figueira estéril, ela traz para a gente ensinamentos muito grandes mesmo para a nossa vida. A nossa vida, cada dia, nós temos que aprender com essa palavra. Ô, palavra linda, viu? Essa palavra aqui. Então o que acontece? Ela não ia produzir frutos, né? Ela estava ali querendo causar prejuízo, ela estava ali absorvendo nutrientes da terra e prejudicando as demais plantas, né? Como eu já tinha falado. Então o homem que cuidava da vinha pediu para o proprietário, né, que tivesse aí um pouco de paciência, né? Que era o dono, o próprio dono lá que queria cortar, tá? O próprio dono que queria cortar. Então o viticultor, né, que era o homem que cuidava lá, foi lá pedir: olha, deixa mais um ano para ver se ela dá fruto, né? Deixa mais um ano lá para ver se ela dá fruto. Então tem momentos nessa vida que o Espírito Santo, eu vou aqui também trazer uma outra interpretação. O viticultor aqui pode representar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O próprio Jesus intercedendo por Deus, sendo nosso advogado e dizendo: Senhor, falando assim: Pai, olha, ainda tem jeito para essa pessoa, ainda tem jeito para aquele homem, ainda tem jeito para aquela mulher, né? E você, às vezes, continua não dando ouvidos à voz de Deus, você continua não dando ouvidos, que a palavra diz, né? E o que acontece? Aí Deus permite acontecer algo na tua vida, para que você venha despertar, para que você venha dar frutos, né? Dar frutos, e o seu fruto permaneça, né? Então, a parábola termina e nada é dito se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada. Claro que isso foi intencional, ou seja, com isso, Jesus propôs que cada um analise a sua própria vida. Se somos como uma figueira, né, estéril, ou se somos árvores frutíferas. É possível que existia aí uma possibilidade dessa figueira produzir, mas ela não produziu. Como aqui foi falado, não sabemos se ela produziu frutos ou não, mas nós sabemos que ela era estéril.
Assim, podemos entender que a figueira é plantada em uma vinha é uma figura da posição privilegiada de Israel, né? Também um significado, outro significado também aqui, que desfrutou da antiga dispensação, né? No entanto, esse privilégio também trouxe responsabilidade. E sabemos que Israel, como nação, não respondeu a esse privilégio, né? Não se voltou-se para o Senhor naquele tempo. Leia Lucas, né, capítulo 20, versículo 16 e Lucas 21 e 20 e 24. Certo que até hoje, né, o povo de Israel não sabe que Jesus voltou. Poucos que se converteram sabem, né, que Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás. Então, assim, essa figueira pode representar também o povo de Israel, né? Então, portanto, a falta de figos na figueira simbolizava a reprovação de Deus e seu juízo iminente e não produzisse o fruto da figueira que seria cortada. O significado central dessa parábola não se resume apenas em Israel, mas a todos que ouvem e leem essas palavras, né? Essa palavra nos mostra a verdade de que se um simples homem se importou com a figueira estéril de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais de um ano, mas ainda Deus se importa com o homem e se mostra magnânimo, paciente, porém sua paciência tem limite. Aqui aprendemos que Deus é misericordioso, mas chegará o tempo que o dia do juízo virá. Hoje, os homens estão vivendo num tempo de oportunidade. Deus está dando para você, Deus está dando para mim oportunidades de arrependimento, de mudanças, tá? De vida. Deus está nos chamando, Deus está chamando você, Deus está batendo na porta há muito tempo do seu coração. Então Deus está o quê? Te dando oportunidade. Só que vai chegar um tempo em que esse limite vai ter um fim. Por quê? Porque tudo tem um começo e tem um fim, né? Então, essa oportunidade de salvação, ela veio para nós como um presente, né? E um dia ela será tirada, porque a figueira estéril será cortada e se perderá para sempre. Então, ao meditarmos na parábola da figueira estéril, podemos facilmente nos lembrar das palavras do profeta Isaías, que diz o seguinte, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor e se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é de perdoar. Quanto tempo é permitido pelo Senhor que o homem se arrependa e venha se voltar para Deus? Essa parábola, sem dúvida, ela enfatiza aí a responsabilidade humana. Deus é soberano e a Bíblia ensina claramente a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. Mas isso não anula a responsabilidade do homem, né? O livre-arbítrio. O homem é depravado, corrompido pelo pecado. Não poderá culpar a Deus pela sua negligência no dia do juízo. Ninguém poderá reclamar da paciência e da misericórdia do Senhor, nem mesmo questionar a sua justiça. Porque um dia o juízo vem e ele não vai tardar, no momento e na hora certa. E essa parábola aqui, vem nos ensinar que Deus é misericordioso e bondoso e quer que nós tenhamos frutos de arrependimento, frutos bons, para que Ele venha manifestar sua glória em nossas vidas. Então, meus amados, esta foi mais uma mensagem bíblica para os nossos corações, que nós possamos refletir nessa passagem bíblica, nessa parábola, que nós possamos ser frutificantes, né, na obra do Senhor, que nós possamos dar frutos, nosso fruto, ele venha permanecer na obra do Senhor. Eu te convido agora, né, para a gente orar, finalizando o nosso vídeo de hoje, que teve como tema aí a parábola da figueira estéril. Então, aí fica a última pergunta para você. Você é uma figueira estéril ou você é uma figueira que dá frutos?
Você quer ser a figueira que é estéril ou você quer ser a figueira que dá frutos? Então, a decisão está nas tuas mãos. A decisão é sua de escolher dar frutos para Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Espírito Santo, vai agora nesse momento soprando, Senhor Jesus, a tua glória sobre nós. Senhor, que a tua presença não se afaste de nós. Senhor, não permita que o teu Espírito Santo, Senhor, se afaste de nós. Senhor, não retire de mim a tua presença. Eu preciso de ti, Senhor. O teu povo, Senhor, os ouvintes da tua palavra precisam de ti, Senhor. Assim como nós bebemos a água, nós precisamos da tua presença. Assim como nós nos alimentamos, nós precisamos da tua presença. Senhor, sem a tua presença, a nossa vida não tem sentido. Sem a tua presença, Senhor, a nossa vida é vazia. Senhor, que o Senhor possa agora, nesse momento, preencher através do Espírito Santo a presença do Senhor no coração dessa pessoa. Venha soprar nesse momento, venha soprar na vida de cada um, Senhor, que ouviu essa palavra, que essa pessoa possa ser uma figueira que dê frutos e não uma figueira estéril que não dê frutos, que ela seja cortada e lançada no fogo, mas que seja uma figueira frutífera, que as pessoas possam olhar e dizer: ali tem frutos de Deus. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um dos ouvintes dessa palavra, que o Senhor venha derramar no coração de cada um a tua presença, Senhor, que eles venham ser convencidos, Pai, aqueles que não te aceitaram ainda, aqueles que não reconhecem Jesus como Salvador ainda. Venha iluminar, Senhor, venha se revelar para essa pessoa, para que ela venha também fazer parte, Senhor Jesus, da tua, meu Pai, glória, que ela venha fazer parte, Senhor Jesus, desse povo que um dia irá morar contigo no céu. Eu peço a ti, Senhor, pela vida de cada um e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e receba essa palavra edificante e que você seja impactado aí pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. A paz do Senhor.